Papo de Prateleira, seja muito bem-vindo. Esse recado hoje aqui é muito importante, é direto para você. Você que é dono, você que tem uma propriedade rural em qualquer estado brasileiro que faz fronteira com vários países da América do Sul e tem uma tarefa importante que você tem para cumprir até o ano que vem, que vai ajudar a explicar que tarefa é essa e como é que ela é importante, o que que deve ser feito. É o Rodrigo Butti, o advogado Rodrigo Butti, o homem está falando lá no capital paulista. Ele que é da Silveira Advogados. Em primeiro lugar, Rodrigo, obrigado aqui por participar do Papo Prateleira, tá bom? Ô, eu que agradeço. É. Grande prazer falar com você aí, Bar. Obrigado, querido. O prazer é todo nosso. Rapaz, fala uma coisa. Que ação é essa que todo proprietário rural e que está lá na fronteira com outros países tem que tomar e tem um prazo, né? Até o ano que vem, né? Bom, vamos lá. Vou tentar ser o mais claro possível aqui. Maravilha. Por quê? Por quê? Porque, infelizmente, o nosso legislador aqui não foi tão claro assim. Então, a gente está aqui para tentar interpretar isso aqui de forma mais mastigada para o seu público, tá? Perfeito. Ah, todos aqueles proprietários de imóveis que estejam na região, imóveis rurais que Rurais. estejam na região de faixa de fronteira, que é aquela que conta da linha de fronteira até 150 quilômetros, ou seja, uma Ah, tem faixa, uma faixa, então. exatamente, é uma faixa extensa do Oiapoque ao Chuí, vamos chamar assim, né? Lá do Rio É, Grande do Sul, desse homem aí, até lá em cima. exatamente. Estão sujeitos a precisar passar por um procedimento de ratificação do registro. Riba, comprei a propriedade, tem algum erro na minha compra de propriedade? Não, não. Infelizmente, isso é um ônus carregado por esses proprietários, porque existe a possibilidade de, lá na origem desse registro, Tá. ao que pode remontar lá a Lei de Terras de 1850, Mamma ao mia. que pode remontar ali ao início do século passado, desse destaque do momento em que a área deixou de ser pública e passou a ser privada, pode ter ocorrido ali uma concessão indevida ao poder particular, vamos chamar assim, ó, a Tá. iniciativa privada. Em que circunstância que pode ter ocorrido isso? Pode ter ocorrido principalmente nos casos onde não foi a União que concedeu a propriedade e posse para um particular, tenha Diretamente, né? sido o respectivo Estado. Tá. Porque, em tese, os estados não teriam, podem não ter tido legitimidade para fazer Essa este ato. transferência. Aham. E essa linha de fronteira, ela fica mais confusa porque ela nem sempre foi de 150 quilômetros. Ela foi crescendo ao longo dos anos. Claro. Começou lá em 1850 com uma légua, que era algo que equivalia a 66 quilômetros. Posteriormente foi aumentada, dilatada para 100 quilômetros e hoje é de 150 quilômetros. Bom, enfim, o que que a gente tem que fazer? Né? Aí a gente chega nessa pergunta aí. A primeira coisa que a gente precisa fazer, já naturalmente, é em decorrência de outra lei, que é a Ah, lei que, se não me engano, até a gente já falou aqui, que é a lei do georreferenciamento, né? Essas áreas que estão em zona de fronteira, elas precisam ainda mais, né? Tem um, digamos, um componente adicional da necessidade de ser feito um georreferenciamento. A partir do momento que você fizer um georreferenciamento, você já vai ter uma boa ideia da circunstância em que você está enquadrado ali na sua área, Ô, tá? Rodrigo, nesse caso o CAR pode ajudar até também? Não muito, Riba, não Não. muito. O cara pode ajudar no seguinte sentido, que você ali através do CAR, você tem uma noção mais clara da localização do imóvel, da Isso. distância para a faixa de fronteira. Você também tem uma noção boa, né, do tamanho da sua área. E o tamanho interessa aqui porque as áreas que forem inferiores a 15 módulos fiscais, não hoje, tá? Perfeito. Em, em 2015, na ocasião em que foi criada essa lei, essa exigência, e aí o imóvel tinha menos de 15 módulos fiscais, e aí lembrando, né, para o nosso pessoal aqui, que eu não tenho como dizer para vocês quanto que equivale 15 módulos fiscais, por quê?
cada comarca tem um tamanho de módulo fiscal, vai depender de inúmeras circunstâncias. Normalmente, regiões mais densas, mais povoadas, têm um módulo fiscal menor, de repente até Aham. 2 hectares, 4 hectares, e regiões menos adensadas, mais para o norte em especial, às vezes tem um módulo fiscal bem extenso. Então, pode ser que seja uma área pequena, digamos, de até 30 hectares, digamos, ou pode ser uma área realmente extensa, né? Mas quem tiver uma área que seja inferior a 15 módulos fiscais, eles vão ter o que está se chamando aqui de ratificação automática. Tá. Ou seja, não vai haver uma análise se houve ou não uma concessão indevida, ou foi devida, ou precisa ser ratificada, que é o termo correto, né? Mas o ideal é que ele se informe no poder público lá do município, né? Se realmente qual é o tamanho da área dele, né? Assim, normalmente, por conta de outros incentivos e por conta de outras medidas, o proprietário normalmente sabe Ah, ele sabe? qual é o módulo fiscal, né, da Perfeito. sua região, e ele sabe também o tamanho da sua área, então ele consegue já saber Tá. Se de está enquadrado forma ou não na exigência. Tá. rápida se a área dele é maior ou menor do que 15 módulos fiscais, né? Perfeito. Então a gente vai aqui se preocupar um pouco mais com o pessoal que tem imóveis, né, Maior. O matrículas com área superior a 15 módulos fiscais, que ele tá? tem que fazer? Vamos lá. Então, primeira medida é se na própria matrícula dele, ou digamos assim, puxando a matrícula anterior, ele já consegue identificar se esse imóvel ele é originário da União ou do Estado, tá? Se lá na origem, e às vezes ele sabe, né? Porque às vezes a gente está lidando com proprietários cuja a propriedade está na posse da família há muitas Então, décadas, uhum. né? Então, tem circunstâncias aí onde o proprietário já sabe, não, isso aqui foi uma área que a União concedeu para nossa família, a gente adquiriu da União. Então, quem tiver segurança de que o imóvel foi adquirido, né, e tem registro disso junto à União lá atrás, não pela própria família, pelo próprio proprietário, mas sabe que o imóvel veio da União, já sabe também que não é alguém que está sujeito aí, digamos, às penalidades dessa lei, né? Então, a primeira medida é ter conhecimento se esse imóvel teve destaque da União ou teve destaque do Estado, Agora, tá? Rodrigo, só uma coisa. E se houve uma compra de uma outra pessoa? Né? Quer dizer, um Ah, fazendeiro sim. comprou a área de Não, um outro fazendeiro. é a maior parte dos casos, Ah, Riba, é? porque é difícil alguém ter sido, né, ter assistido a família que foi, o meu bisavô comprou e desde então nunca vendemos a área, né? Até acontece, mas a maior parte dos casos é como você falou, a gente Perfeito. comprou de alguém que comprou de alguém que comprou de alguém que comprou de alguém, né? Aham. E aí tá sobrando esse ônus para quem? Para o último, né? O último que comprou, ele precisa se informar a respeito disso, normalmente numa pesquisa junto ao registro de imóveis, Tá. tá? Aí, o próximo passo seria, naturalmente, providenciar o georreferenciamento, tá? E aí, Riba, tem uma questão que é interessante, porque é o seguinte, hoje já está obrigado a fazer georreferenciamento aqueles que têm área superior a 25 hectares, né? Tá. Então, naturalmente, aqueles que têm área superior a 15 módulos fiscais, eles já estão aí, se já não fizeram, já estão em vista, né, com essa medida de fazer o georreferenciamento. Feito o georreferenciamento, né, o dado segmento, o georreferenciamento, iniciado esse procedimento, o próximo passo é fazer o cadastro desse imóvel, né, no sistema de cadastro de imóveis rurais, tá? Que aí é um cadastro adicional de controle, enfim, do poder público em relação a esses imóveis. E aí esses são os dois requisitos, digamos, básicos para a gente seguir aqui com uma análise do caso. Aí, infelizmente, nós vamos entrar aqui numa esfera
que começa a entrar em pequenos detalhes, se o caso precisava ou não de assentimento, por Tá. exemplo, do Conselho de Segurança Nacional, se o caso não precisava de assentimento do Conselho de Segurança Nacional, se a área ela está a 66 quilômetros, se está a 100 quilômetros, ou se está a 150 quilômetros, de distância, quando que foi esse repasse do poder público para o particular. A gente começa a entrar num pormenor aqui, que aí eu acho que começa a ficar complexo até demais, Que dá medo, hein, né, cara? Rodrigo? E aí a minha sugestão seria realmente aqueles que forem avançando as casinhas aí no processo de entender o seu imóvel, efetivamente procurar um apoio jurídico aqui, tá? Isso que eu ia te perguntar agora. Se não é melhor, não adianta tá sempre perguntando quanto vai custar, vou ter que pagar isso em relação à providência junto à autoridade, né? Não em relação ao apoio jurídico, né? Mas o ideal de tudo é procurar, né, um escritório de advocacia que domine o assunto e acompanhe, né? Porque é necessário, né? Principalmente aqueles que tiverem grandes propriedades, que Ah, é tiverem lógico. É segurança para ele, né? for uma propriedade, uma unidade produtiva, relevante, com valor agregado muito alto do imóvel. É, é difícil. Aí esse pessoal já sabe muito bem, né, É, que vai mexer na terra ali, é importante sempre contar com auxílio jurídico. Então já não é isso aí já não é nesse processo de regularização, né? Já é no de ratificação, desculpe, já é também no processo de georreferenciamento, que é sim. importante ter um apoio. Vai instituir uma garantia, vai fazer uma doação, vai fazer uma aquisição, uma venda, vai instituir um usufruto, que é bem comum, né? Vai criar uma pessoa jurídica patrimonial, né, que hoje em dia é o produto da vez aí, por conta de reforma tributária, Para escapar o máximo possível. já fazer o processo eventualmente de sucessão familiar. Então, por conta de tudo isso, né, já seria necessário aí poder contar com auxílio jurídico, né? Então, Perfeito. mais um aí que realmente vai demandar um auxílio. Agora, Rodrigo, eu queria fazer três perguntas para você. Sou meio guloso, tá? Um, Vamos lá. existe um prazo que você reforçasse para a gente e para o pessoal qual é esse prazo? Dois, esse prazo é para que tudo esteja ok e regularizado ou não? Ou é um prazo para partir, ter a iniciativa de cumprir com essa ação que é obrigatória? E terceiro lugar, tem um tempo médio que toda essa investigação que você falou que depois vai ter que ser feita? Riba, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. É Qual incrível. delas? A da data não, a data é simples, né? Eu, a data está lá prevista, mas agora eu vou explicar para você Ah, o que não está previsto. perfeito. Estava agora num seminário aqui congregando os melhores advogados de direito imobiliário do Brasil, sem Tá. sombra de dúvidas, e uma apresentação curiosamente sobre esse mesmo tema. Um grande amigo aí que é um super entendedor do tema. Aham. E aí o ponto central da conversa era esse. A gente tem um prazo. Qual é o prazo? O prazo é: a lei foi editada em 22 de outubro de 2015, ela passou por era inicialmente de 4 anos, foi prorrogado por mais 6, E agora totalizando está em esses 10. 10 anos. Esses 10 anos se encerram ano que vem, 22 de outubro de 2025. Ah, ok. Mas o prazo é para quê? A gente tem divergências. Em tese, a lei é para prever o processo de ratificação, então alguém poderia pensar assim: não, o prazo é para concluir o processo de ratificação. Ou outros, como é a minha posição aqui, tá? Que é aquela que a gente tem orientado nossos clientes de forma cautelosa. Não, acho que o processo de ratificação é certo que não está previsto dessa forma na lei, não poderia ser exigido do produtor, até porque envolve uma coisa que está fora do alcance dele, que é uma apreciação ali pelo INCRA, pelo Conselho de Segurança Nacional, né? Então a gente entende que deveria ser feito o pedido de ratificação. Tá. Mas, se você ler de forma, digamos, como a gente usa no mundo jurídico, assim, de forma restritiva, de forma literal, o que está previsto em lei, é possível sustentar que esse é o prazo apenas para
dar início ao procedimento de georreferenciamento e ao cadastro no sistema de imóveis rurais, Perfeito. Uhum. De qualquer tá? maneira, é também, né, Rodrigo? Hoje é também a medida a ser tomada, né? A Inicie. gente tem, porque assim, qual é o meu ponto, tá, Riba? Eu acho assim, do jeito que tá, eu acho que essa é a sua próxima pergunta, o que que vai acontecer com quem não cumpriu o prazo, né? É a medida mais pesada e gravosa e danosa possível que você possa imaginar. A lei prevê que o imóvel pode vir a voltar para a propriedade da União. Ai, ai, ai. Então, assim, como é que Eu podem achei que era só imposto que o governo quer uma aumentar, multa? agora é terra Não. também. Como é que pode você ter uma circunstância onde a penalidade é perder o imóvel e voltar a propriedade para a União sem ter a lei de forma clara explicitado o que é necessário fazer dentro desse prazo? Uhum. Então, assim, o nosso entendimento é de que é inevitável que haja um pronunciamento pelo, bom, seja pelo INCRA, pelo Conselho de Segurança Nacional, digamos, mas idealmente uma alteração, uma nova alteração nessa lei para dizer de forma clara o que deve ser feito e em qual prazo. Perfeito. Você já... Hoje, Não, pode hoje a falar. gente não consegue orientar nossos clientes de forma cristalina. Nós e nenhum desses grandes Hum, juristas que estavam hoje reunidos nesse encontro para tratar sobre o tema, não conseguimos esclarecer de forma taxativa para os nossos clientes o que deve ser feito até este prazo. Então, eu tenho adotado essa visão mais cautelosa, mas também, digamos, contando de que ali na frente vai vir algum esclarecimento, né? Então, perfeito. a gente tem incentivado que seja feito. Vamos fazer um pouquinho mais do que está previsto aqui, de É forma sempre melhor, literal. né? E aí vai que a lei depois aclara dizendo, olha, tem que ser o protocolo realmente até o dia 20, até o dia 22 de outubro de 2025, né? Então aí nosso cliente já não vai se assustar. Mas aqueles, de repente, que estão só se organizando para fazer um georreferenciamento até o final do ano, até o final do prazo, podem vir a tomar um tremendo susto ali se vier a ser confirmado de que realmente a medida era de protocolo. E aí você me perguntou sobre o prazo para a conclusão de todo o processo. Eu vou Isso. dar outro exemplo para você. Você já deve ter ouvido falar, né? Porque esse é um tema que a gente já está há anos, né? Desde 2010, principalmente, tratando sobre isso, da necessidade de aprovação pelo INCRA e às vezes pelo Conselho de Segurança Nacional para estrangeiros que desejam, empresas estrangeiras que desejam adquirir imóveis rurais no Brasil, Ah, né? A gente tem aí processos de aprovação no INCRA que estão até hoje pendentes de aprovação. Então, também, se e esse. tem tentativa de alteração até da lei no Congresso Nacional, né? Sim, mas aí a gente sabe que tem uma questão de vontade, um pouco de vontade política, porque é um tema, digamos, mais político do que jurídico, Sim. né? Mais E ideológico do que jurídico. mais ideológico também, mais de estratégia política do que jurídico propriamente dito. E esses temas de autorização, o INCRA até hoje, infelizmente, não conseguiu se estruturar de forma suficiente para dar vazão a esses pedidos, que assim, é uma quantidade infinitamente menor do que haverá depois de pedidos de ratificação. Mamma mia. Então, a nossa estimativa aqui é de que esses pedidos de ratificação, ou o INCRA vai delegar, digamos, para que sejam 100% processados perante cada registro de imóveis, né? E aí os pedidos sejam, digamos, diluídos, né, dentro de cada comarca, por cada registro de imóvel, e aí eu acho que realmente dá para ter vazão disso, vai ser do interesse, né, do registrador regularizar toda a sua planta ali, né? E seus imóveis sob a sua competência, mas se realmente ficar essa
situação do jeito que está hoje, está posta, de haver necessidade de uma intervenção ali do INCRA, né, nesse procedimento, pode ser que a gente não veja muita luz no fim do túnel do momento em que vai ser resolvido. A experiência até hoje com o Conselho de Segurança Nacional em relação a essa questão do assentimento ou não, né, sobre porque vai ter casos que realmente a lei prevê que haveria necessidade de intervenção do Conselho de Segurança Nacional, a experiência é positiva de análise desses pedidos, né? A gente não sabe, claro, se eles estariam aparelhados, né, para um volume muito grande que pode vir a acontecer aqui. Mas então, assim, tudo para dizer que a gente, infelizmente, não tem como estimar um prazo para a conclusão desse próprio georreferenciamento, né, Riba, é um ponto aí que a gente sabe difícil foi muito mais recentemente que se conseguiu ter uma Isso, evolução, quando houve uma evolução tecnológica, né, nesse tema, se isso que ajudou conseguiu bastante, né? dar vazão, mas o mesmo o CAR, que você comentou aqui no início da nossa conversa antes, hoje o CAR, se você for olhar lá, o status de aprovação dos pedidos dos protocolos, né, do CAR, de cadastro no CAR, a maior parte está em análise, né? Então, não são pedidos deferidos ali e reconhecidos. Então, vamos resumir aqui assim, né? A gente entende que hoje a gente tem um ano para dar entrada a esse procedimento e a gente depois não tem prazo algum previsto para análise desse procedimento. Perfeito. Você citou agora o CAR, né? A própria ratificação de tudo em ordem, né? Sobre nas diversas óticas de vários setores, né? Ambiental, de curso d'água, tal, tudo mais, né? O próprio prazo do projeto lá da lei é 20 anos, né? Não é um prazo pequeno, né? É, o governo tende a não se colocar prazo, né? É. Para Agora, eu fazer acho essa assim, eu análise. acho que eu não sei se você concorda comigo, viu? Depois de ouvir isso aí, primeiro eu fiquei meio com medo em nome deles. Eu não tenho nenhuma propriedade rural, muito menos na fronteira. Mas é assim, nunca se esqueçam que no Brasil até o passado é incerto, né? Como diria o Pedro Malan. É, não, E eu em acho segundo que lugar, lembrando do Rio Grande, né? Vai ter muito que se pelear nessa seara, né? e veja bem, né? Esse ponto que você está trazendo do passado incerto, eu acho que aqui é um exemplo concretíssimo, né, da É, incerteza do passado, porque, de certa forma, está sendo onerado o atual proprietário da área rural por uma suposta, talvez, desorganização e não cabe a ele, né? Não cabe. pretérita, né, do poder público. Perfeito, Então, é perfeito. uma área que teria que ter sido a União a conceder, A mas foi o tomar a Estado. providência, né? Exatamente. E aí quem tem que. Por isso que se fala ratificação, porque em Sim. tese o ato vai ser ratificado. Não está se falando Era aqui de. ratificar algo que já está pronto, bonitinho lá. Não está se falando muito aqui de que não, aqui vai ser anulado. Até agora eu não vi ninguém falar muito sobre isso, sabe? Sim. Uhum. De que isso aqui vai ser uma caça aos bruxas para não ratificar, né? Para ter um percentual grande. Então, a gente também é perguntado um pouco no seguinte sentido, de se, poxa, será que se eu der entrada a esse procedimento, eu não estou assumindo um risco do governo entender que a área é nula, não deveria ter sido. Então, assim, eu não vou falar de forma generalizada, né? Mas eu não vejo essa intenção aqui. Me parece que a intenção e até ouvindo na época audiências públicas de representantes do INCRA, né, que participaram diretamente dessa normativa, a intenção aqui na verdade, trazer mais segurança como um todo pro próprio governo em relação à situação dessas regiões de fronteira, porque elas são estratégicas, né? Elas dizem Não, respeito à soberania nacional, então eles querem perfeito. ter maior controle efetivamente sobre quem é o proprietário, em que termos que ocorreu essa concessão, e por isso que se fala de ratificação, não está se falando assim de análise, né? Perfeito. Lei de análise sobre a validade
de área pública, de registro público ou não. A ideia é ratificar, mas a ideia é realmente que haja assim uma necessidade de análise de em que pé que ocorreu o histórico, né, Uhum. dessa sua propriedade, quando é que ela começou e o que, que vai acontecer e como que foi essa passagem, principalmente, do poder público para o privado. Perfeito. Rodrigo, infelizmente, já estou aqui no excedente aqui do Zoom, viu, rapaz? Eu queria agradecer essa presença, mas antes eu queria ver se você topar, é realmente uma coisa que preocupa você, doutor, mas fique preocupado com o negócio. Você precisa ficar preocupado, estar bem informado, que é sempre o grande primeiro passo para depois saber exatamente o que que você deve fazer, e nesse caso, essa questão da ratificação. Se eu voltar mais vezes, a gente passa um tempinho, aí você vem, de repente tem até alguma novidade, né? Sobre essa lei aí que é de 2015, ou então para a gente reforçar aí o que que o produtor tem que fazer para realmente, em primeiro lugar, estar atento ao prazo, que existe um prazo, alguma coisa você deve fazer, tudo bem? Perfeito, combinado. Hoje a gente tem aí alguns estados que saíram na frente, né, em termos de regulamentação, né? Então a gente tem três estados que saíram na frente, e todos os demais estados ainda não se pronunciaram, né? Quem tem que se pronunciar aqui no caso é a Corregedoria que regulamenta e que regula todos os procedimentos cartoriais, né, extrajudiciais. Então, a gente tem aí o estado do Paraná está numa situação bem avançada em termos de regulamentação. Eles não só fizeram uma cartilha, como orientaram o poder público, né, os cartórios todos, a como conduzir esses procedimentos, como também fizeram eventos para divulgar essa normativa. E a gente tem outros estados aí, né, que a gente não tem nem notícia de em que momento que eles vão efetivamente se pronunciar sobre o tema. Perfeito, perfeito. Mas a gente vai voltar ao tema, sim, é um tema importante, tem a ver com o seu negócio, tem a ver com um imóvel, com propriedade sua. Você tem que estar muito bem calçado, ter muita segurança no seu negócio, então procura ajuda, porque é realmente uma coisa complexa. Alguém que tem intimidade, que faz parte do ofício dele, vai fazer isso com mais tranquilidade, vai fazer isso com melhor resultado e deixar você com a cabeça mais livre e os braços também para fazer o quê? O que você sabe fazer. É plantar, é produzir, é colher e depois comercializar muito bem. Eu falei aqui com o Rodrigo Muti, ele que é advogado, trabalha na Silveira Advogados, falando a respeito desse prazo que se encerra dia 22 de outubro de 2025. Informe-se, procura ajuda, tá? De corpos jurídicos aí, tem advogados espalhados pelo Brasil inteiro, procure se informar, que isso é em nome da segurança do seu negócio. Tá bom, Rodrigo? Grande abraço para você. Até a próxima vez que eu vou encher essa paciência de novo para a gente ajudar o produtor aí a ficar tranquilo, tá bom? Bom, eu que agradeço, sempre um prazer aqui participar com vocês. Obrigado, querida. Esse é o Papo de Prateleira, plataforma Agrovenda, sempre procurando levar informação para que você tenha tranquilidade no seu negócio aí, e assim você consegue ajudar e permanecer ajudando demais na conta a economia do Brasil e o crescimento aí do produto interno bruto brasileiro e a fatia cada vez mais larga e grossa que o agronegócio contribui aí para a economia do país. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.